No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, encontramos um relato que é o ápice da infidelidade humana, marcando não apenas um momento na história da fé cristã, mas também explorando as deficiências da natureza humana. No capítulo 26, versículos 14 a 16, somos apresentados a figura de Judas Iscariotes, cuja traição a Jesus Cristo se tornou um ponto de referência moral e teológico. Esta mensagem mergulha nas profundezas dessa passagem, explorando suas implicações contextuais, psicológicas e espirituais. Judas Iscariotes é uma figura histórica e religiosa amplamente conhecida por sua traição a Jesus Cristo, conforme registrado nos Evangelhos do Novo Testamento. Ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para ser seu discípulo e colaborador mais próximo durante seu ministério terreno. O nome Judas tem origens na língua hebraica e possui significados variados, refletindo diferentes aspectos culturais e históricos. Na época do Novo Testamento, o nome Judas era o mais usado, muito comum entre os judeus e tinha uma história rica e significativa. O nome Judas é uma forma grega do nome hebraico Yehudá, que por sua vez deriva do verbo hebraico rodá, que significa louvar ou agradecer. Na Bíblia hebraica, Yehudá é associado ao patriarca Judá, um dos 12 filhos de Jacó, que mais tarde se tornou a tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. O nome Judá, ou Judas, portanto, carrega uma conotação de louvor, gratidão ou até mesmo devido à ação de graças. O sobrenome Iscariotes tem sido objeto de debate entre os estudiosos, com várias teorias sobre sua origem. Alguns sugerem que pode estar relacionada à cidade de Queriote, enquanto outros apontam para conexões com grupos políticos ou religiosos da época. Embora os relatos bíblicos ofereçam poucos detalhes sobre a vida pregressa de Judas, ele é frequentemente retratado como o tesoureiro do grupo de Jesus, responsável pelas finanças. No entanto, sua traição, conforme registrado nos evangelhos, se tornou sua característica mais conhecida e infame. A traição de Judas se desenrola em um cenário tenso, pouco antes da prisão e crucificação de Jesus. Ele se aproxima dos principais sacerdotes, oferecendo-se para entregar seu mestre por 30 moedas de prata. Este ato aparentemente simples desencadeia uma série de eventos que irão moldar o curso da história religiosa e humana. O contexto cultural e político desempenha um papel crucial na compreensão dessa passagem. Judas, como a grande maioria dos judeus da época, esperava um Messias que libertasse Israel do domínio romano. Sua decisão de trair Jesus pode ser interpretada no contexto humano como uma tentativa desesperada de forçar a mão de Deus, de provocar uma revolta messiânica. No entanto, sua visão limitada o impede de compreender o verdadeiro propósito da missão de Cristo. Além disso, a personalidade de Judas é motivo de especulação e debate. Ele é retratado como discípulo ambivalente, às vezes demonstrando lealdade e devoção, outras vezes revelando egoísmo e ganância. Sua traição é o culminar de uma série de escolhas erradas e compromissos duvidosos. Sua humanidade frágil nos lembra da capacidade do ser humano em ceder às tentações do mal. O simbolismo por trás das 30 moedas de prata é poderoso. Essa quantia modesta era o preço de um escravo comum na época, destacando a indignidade da traição de Judas. Também evoca imagens de redenção e perdão, pois, mais tarde, as mesmas 30 moedas serão lançadas no templo pelos sacerdotes, antes de Judas se enforcar, simbolizando seu reconhecimento do erro e seu remorso. A traição de Judas nos faz atentar para questões profundas sobre livre-arbítrio, responsabilidade moral e o mistério da providência divina. Seu papel na história da salvação não é simplesmente o de um vilão, mas também o de um instrumento nas mãos de Deus. Sua traição, embora trágica, desempenha um papel essencial no cumprimento das Escrituras e na realização do plano divino de redenção. Além disso, a traição de Judas destaca a vulnerabilidade humana e a importância da vigilância espiritual. Assim como Judas,
podemos nos encontrar tentados a trair nossos valores mais profundos em troca de ganhos financeiros, materiais ou prestígio social. Sua história nos lembra da necessidade constante de examinar nossos corações, de cultivar a fidelidade em todas as nossas ações. Meus amados irmãos e caros ouvintes, diante de uma humanidade cada vez mais marcada pelo egoísmo, materialismo, busca pelo poder e pela fama, o triste exemplo da traição de Judas Iscariotes ainda fala profundamente nos dias de hoje. A história de Judas serve como um poderoso exemplo das consequências devastadoras da ganância, da desilusão e da falta de valores morais e espirituais. A traição de Judas foi impulsionada pela ganância, pelo desejo de ganho pessoal às custas dos outros. Nos dias de hoje, onde o individualismo e o materialismo muitas vezes dominam, o exemplo de Judas nos lembra dos perigos de colocar os interesses próprios acima dos princípios espirituais, éticos e da preocupação com o bem-estar de nossos irmãos. A sociedade contemporânea valoriza mais o sucesso material, o status social e a fama acima de tudo. A história de Judas nos intima a questionar se esses valores são realmente dignos de nossa busca incessante ou se devemos priorizar valores mais nobres, como o serviço a Deus, a compaixão, integridade e a prática da justiça. Judas pode ter sido influenciado pela fantasia de que Jesus se tornasse um líder político e libertasse Israel do domínio romano. Da mesma forma, nos dias atuais, muitos estão sendo tentados a buscar o poder a qualquer custo, sem considerar as consequências de suas ações. A história de Judas nos alerta sobre os perigos da busca desenfreada pelo poder e a importância de usá-lo para a glória de Deus e o benefício dos nossos semelhantes. Apesar de sua traição, a história de Judas também inclui elementos de arrependimento e redenção. Sua trágica história nos lembra que sempre há espaço para o arrependimento e a transformação, independentemente de nossas falhas passadas. Mas existe um abismo entre arrependimento e remorso, conforme Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 7, versículo 10, onde lemos: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza de Judas nunca foi segundo Deus, que geraria arrependimento, mas o que ele sentiu foi remorso, como um mundano desconhecedor do ministério de Jesus. E o final foi uma trágica morte, resultando na exposição de suas vísceras. Nos dias de hoje, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias ações e a buscar uma mudança positiva em direção a um estilo de vida mais fiel a Cristo, compassivo, altruísta e centrado em valores espirituais descritos na Palavra de Deus. Em síntese, a história de Judas Iscariotes serve como um espelho para a humanidade, refletindo os perigos do egoísmo, do materialismo e da busca desenfreada pelo poder e pela fama. Também nos oferece a esperança de que nas situações mais sombrias, sempre há espaço para o arrependimento, a transformação e a busca por um caminho mais justo, compassivo e espiritualmente valioso. A traição de Judas é um exemplo sombrio e poderoso da profundidade do amor de Deus. Mesmo em face da traição mais dolorosa, ele continua a oferecer graça e perdão a todos os que se arrependem sinceramente. A história de Judas é uma chamada à meditação e à transformação, convidando-nos a examinar nossas próprias vidas em busca de sinais de traição e a nos voltarmos para o amor incondicional daquele que deu sua vida por nós. Portanto, que essa mensagem possa falar de uma forma toda especial. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe.
dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.